E estamos iniciando mais um podcast Felicidade em Cena. E olha quem está aqui comigo hoje, Padre Edivandro, meu amigo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma alegria mesmo estar aqui. A casa é sua, Padre. Muito obrigado. Sou seu fã, participo das suas missas. Igual. Volto para casa sempre muito melhor. Que bom, cara. Obrigado. Que honra Meu poder Deus. nós Deus fazer é um bom. bate-papo aqui. Legal, Poxa. obrigado. Que bom. Eu fiquei, assim, bastante surpreso quando fui convidado, José. De fato, assim. Primeiro porque é uma coisa nova, assim. Eu não tenho essa prática, muito assim. Mas eu acho que esse bate-papo vai ser legal. Eu estou empolgado para a gente poder falar da vida, falar um pouco da vocação. Para mim, essa temática da felicidade, eu acho que é o grande sonho, o grande objetivo de toda a vida humana. Isso. Então vai ser legal a gente tentar. Não é que a gente trilhar o caminho. esteja feliz o tempo todo. Às vezes é preciso vir um pouco de tristeza para a gente valorizar a felicidade. É verdade. Às vezes é preciso um pouco de saudade para a gente valorizar quando estamos presentes. É. Então, é nesse sentido todo. Porque a felicidade sempre carrega um pouco de angústia. É. Sabe? Eu acho assim. E se a gente acha que a felicidade é um estado de espírito permanente da vida, aí a gente pode ter frustrações, porque nem sempre a gente passa por situações que nos deixam meio aborrecidos. Isso. Faz parte do processo da vida. Isso não significa que a vida não é feliz. Exatamente. A vida não é feliz. E talvez um dos maiores segredos da felicidade é quando nós nos tornamos soma na vida das outras pessoas. Tenho absoluta certeza disso. E essa sua vocação é justamente nisso. Quando as pessoas te ouvem, Padre, elas ficam melhores. Elas se questionam, elas às vezes pensam em mudar para se tornar pessoas mais leves, mais alegres e principalmente que elas tenham mais fé. Que bom. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Acho que esse é o sentido da vida. De fato, a gente encontra o sentido da vida. O sentido da vida está em ajudar a dar sentido para a vida dos outros. Isso. Isso nos realiza. Isso. Que legal. E podem existir outro, mas esse é o principal, esse De é o fato. maior na nossa vida. Que nos preenche. Padre Edivandro, olha, quem escolheu o seu nome? A Viu? sua mãe? A história do meu nome é uma história engraçada, porque o meu nome é muito diferente, né? É diferente. Então, o meu nome era para ser Rodrigo. Rodrigo. Puxa. Aí, eu nasci numa cidadezinha chamada, hoje é o município de Irati. E aí, a minha mãe, tem uma história bacana que assim, a minha mãe, ela é a primeira mulher que casou dos irmãos dela. Ela não é a filha mais velha, eu tenho uma tia mais velha do que a minha mãe, mas ela foi a primeira que casou. E aí, depois de casou, ela engravidou, e aí, na época não tinha, eu acho, muito essa coisa de ultrassom, saber se era menino, tá? Não tinha. Daí, se for menino, vai se chamar Rodrigo. Tá. Mas daí, que nome, não sei o que, será que é Rodrigo? E tinha um senhor, chamava de Nildão chamavam. Era um senhor que lá meio andava nas estradas, em volta. E um dia, esse cara falou para o meu avô, por que tu não diz para ela botar o nome de Edivandro? E o meu avô, eu acho que falou para minha mãe... E a minha mãe meio que, sei lá, acho que para não contrariar o pai dela ou coisa, tá bom, vai se chamar Edivandro, estou eu aqui. E aí seu nome é Edivandro. Isso aí o nome é Edivandro. E tens um segundo nome? Edivandro Luiz. Edivandro Luiz. Eu também sou Luiz. Ah, é? Sim. Edivandro Luiz. Edivandro, eu acho interessante, porque tem andro. Andro significa homem, significa humanidade. E o prefixo tem alguma coisa a ver com fortaleza, com forte, com... Poxa vida. Então, tem um pouco... tem que dar uma ajeitada, mas é por aí. Mas era para ser Edivandro, então. É um nome forte. Tu sabe que eu tive um tempo que eu tive crise com o meu nome. Não é possível. É natural que a gente tenha isso, eu acho. Eu a vida inteira, 53 anos com crise. Viu? Com o meu nome. Sim, e aí, mas depois eu acho que o processo de formação também meu, do seminário e tudo mais, me ajudou a... Eu tenho convicção de que o nome da gente, ele está ligado com aquilo que é o sonho de Deus. É a nossa identidade, não é por acaso, as coisas não são por acaso, eu acho. Sim. Eu tenho essa impressão também, Padre. Por exemplo, Roselei é um nome feminino. Sim, meu pai também se chamava Clari. Clari.
Também o pode nome ser feminino. para os dois. Mas e como foi a sua infância, padre? É. Você era um menino obediente? Não Era muito. Eu sempre fui meio travesso, assim, sabe? Ah, Eu não é sempre fui meio possível. travesso. Eu nasci numa comunidade bem pequenininha, chamada Barra Escondida. Barra escondida. Barra Escondida. Meus pais eram muito pobres, assim, quando no começo da vida. Tínhamos uma casinha, eu me lembro de uma casinha de madeira. O meu pai, no fundo da terra, assim, logo para baixo da casa, no fundo, tinha o campo de futebol da comunidade. E nós tínhamos uns pés de laranja bonito ao redor do campo. Meu pai tirava alguma coisa de renda ali. E eu me criei naquele ambiente até pelo menos os 3, 4 anos. Isso marca muito, eu tenho muitas memórias na minha vida disso ali. Mas tem uma memória interessante que está ligada também com o sentido que eu fui dando para a minha vida, porque a minha mãe encontrou a realização, o meu pai encontrou a realização da vocação deles ali, no matrimônio, no começar a família. Cada pequena conquista ia ajudando a dar sentido para a vida, e aí, de repente, veio um filho. Então, e era eu. Então, o meu pai todo chola, assim que eu comecei a caminhar, então ele me levava junto, e nós ia na bodega lá da comunidade. E eu, cara, eu sempre fui um negócio assim, ó, tu quer... não faz isso, era só dizer, duvido. Mas, homem do céu, isso Você era que ia. nem dizer, faz. E aí, um sábado desse, a minha mãe me arrumou ajeitadinha. Ela sempre conta de um tal, de um tip-top, assim. Ela chamava tip-top. Uma roupa que ela me colocou para ir na bodega com o pai. E tinha dado uma chuva. E tinha umas poças de lama, assim, sabe? Estado de chão. No estrado de chão. Umas poças de lama. Aí, alguém lá deve ter dito, duvido que tu vai mergulhar lá. Pra quê? Lá na lama. E eu fui. E pulava. E a minha mãe de casa via, segundo ela olhava e dizia, mas parece um galo que está pulando naquela... Até que ela se deu conta, é o Edivandro. A minha mãe disse que ela foi lá, me buscou, me colocou dentro do tanque. E você não lembra? Não lembra. Eu lembro porque ela conta. E ela disse que ela ficava me olhando e eu dando aquela risada de jaguara. E ela, segundo ela disse assim, que naquele dia ela pensou, olha, só pode que tu ou vai ser padre ou vai ser político. Não é possível. Tu vê que o desejo da minha mãe, então, tem a ver com a minha vocação depois. Pode. Isso atribuiu muito sentido. E se tem alguém que sabe da nossa vida, Não a nossa mãe. Então, assim, foi meus primeiros anos de infância. Foi fantástico, assim. Depois eu fui morar para Palma Sola. E logo que nós viemos para cá, nós trabalhávamos com o meu tio, meu pai e meu tio trabalhavam junto, tinha uma carvoeira. Então, até hoje tem, meu tio ainda tem a Carvoclan, eles fazem a... Mas ali, padre, você já tinha quanto? 7, 8 anos? Não, eu tinha 4, 5, logo no começo. Sim. Vim ali e ali foi um tempo bacana. Depois fomos morar para Linha Betel, Palma Sola, e ali, Roselei, foi legal, porque a minha experiência de comunidade, assim, de convivência, de socialização, se deu na comunidade da Linha Betel. Olha só, ficasse lá até que idade? Eu fiquei até os 14 anos ali, quando fiz a minha primeira comunhão. Sim. A minha primeira comunhão foi engraçada, porque tem a ver com a minha vocação, assim. Eu não sabia bem o que eu queria da vida, né? O que eu vou fazer? Não sei lá. Tá. E no dia da minha primeira comunhão foi assim. Na primeira comunhão eu tinha 2 tipos de medo. Adivinha? O primeiro era me confessar, cara. Barbaridade. Me confessar, o que eu vou falar pro padre? Como é que vai ser? E o segundo, que a hóstia ia me grudar no céu da boca. Tu tinha esse medo. Porque meu catequista disse assim, se tu não conta todos os pecados pro padre, te gruda a hóstia no céu da boca. Barbaridade. E eu digo, eu vou ter que treinar, cara, eu vou treinar. E daí eu treinava. E em casa eu fazia assim, eu saía fora pra sala, na minha casa não tinha, a porta assim, não tinha porta, né? Tinha uma cortina. Então eu entrava, saía fora pra sala, cozinha,
E entrava no quarto, fazia de conta que o armário era o padre. E aí você se confessava? Ah, daí eu vou chegar ali, vou fazer o sinal da cruz. Diz, o padre vai me achar que eu sou bem religioso, né? Chego lá, vou dar. Eu vi, tinha um senhor, eu gostava muito dele, seu Anildo de Freitas. Nós chamávamos o velho Freitas. Eu achava que ele era muito religioso. Ele passava na frente da igreja, ele tirava o chapéu, fazia o sinal da cruz, dava uma crocada assim. Tipo uma joelhada. Tipo uma joelhada. E eu digo, por que o seu Anildo se acroca? E digo, eu vou fazer a mesma coisa, porque o padre vai eu vou matar pau, né? Vou chegar, o padre nem vai querer te confessar. Não, eu já vou chegar de líder, né? Daí eu treinava, digo, eu vou ali, tá? Daí eu vou dizer pro padre, padre, eu desobedeci o pai e a mãe, eu briguei com meu irmãozinho, e daí, e era só o que eu tinha na cabeça. Sim. E daí eu digo, mãe, o que eu vou falar? Daí eu falava uns palavrão assim, né? Daí eu digo, vou falar. Só que eu sou descendente, meu pai é descendente de italiano. Tem uns gringos na roça, não, tu, cara, quanto porco, cara, Sim, e não sei o que e tal e tal. E daí eu digo, mas eu vou ter que contar isso aí pro padre, porque é feio o que eu faço. Só que eu tinha vergonha de dizer, eu vou falar que eu falo essa palavra, vai ser feio. Então eu vou dizer que eu falo palavrão. E daí eu digo, mas 3 é muito pouco ainda. Daí eu fui falar com o Tiano. O Tiano era meu amigão de peito, nós era... Mas era da tua idade. Nós era do meu grupo. Eu falei, Tiano, o que tu vai contar pro padre? Daí a mesma coisa, cara. Daí, só que ele disse assim, eu vou contar que eu mato uns passarinhos. Que o Tiano era bom de bodoque mesmo. Eu era uma negação de bodoque. Nunca matei um passarinho. Digo, tá aí, vou contar que mata o passarinho também. Olha, se eu tivesse pegado e dito que eu mentia, então, né? Porque eu já fui confessar me mentindo. Ah, é verdade. Eu nunca matei um passarinho, vou dizer que eu matei passarinho. Essa é boa. Já fui confessar mentindo. Mentindo pro padre. Daí tivesse dito, então. Daí tá bom. Tinha uns 4 pecadinhos. Quando eu cheguei para me confessar, abri a porta, o padre se levantou. Cara, eu na hora paralisei, eu dei uma freada, parei. E ele me olhou assim e me disse, então, Leandro, eu pensei, pronto, tô lascado. Meu nome nem é Leandro. Vai saber quem que é esse Leandro? O que esse cara fez? Ele se confundiu comigo. Ele olhou para mim e falou, então, Leandro, tu quer ser padre? E eu, quero. Não é possível. Eu quero ser padre. Mas eu não queria ser padre. Assim? E daí o meu sonho era ser motorista de patrola. Eu achava que eles trabalhavam um pouco, comiam bem. Pô, dirigir uma patrola. Dirigir patrola, aí, pelo amor de Deus, eles né? vinham na comunidade. E foi assim que o padre me disse, tu quer ser padre? Eu falei, eu quero. Mas nessa resposta, eu esqueci o que eu ia falar pro padre. Poxa vida. E daí... Então eu saí... E tu te lembras o nome do padre? O meu amigo, o padre Sérgio Mels. Oh, foi padre muitos anos aqui no Cedro. Hoje está em Abelardo Luz. Mas e o que aconteceu ali? Ele confundiu você? Não. Ou ele, quando ele viu você, ele disse, esse moço aqui tem eu acho que vocação pra padre? Algum tempo antes, isso eu me recordo. Nós estávamos trabalhando no forno de carvão, né? Eu e o meu pai, a minha família, nós trabalhamos. Trabalhávamos com carvão. Você tinha o quê? 10 anos, 11 anos, 12? Uns 11, 12 anos. Porque uma E empresa... eu lembro que nisso eu fui encher, nós estávamos enchendo o forno de carvão, de lenha, né? E eu me prensei os dedos. Era assim, perto do meio-dia. E eu, brabo, não sei o quê, e o meu pai sempre diz que eu falei naquele dia, também eu vou pegar e vou ser padre. Olha ali. E o meu pai disse, vá, não sei o quê. Mas eu lembro que naquele dia, o meu pai disse, vai, toma banho e vai para aula. Naquele dia eu peguei o ônibus, fui para Palma-Sola, eu me criei em Palma-Sola, e em vez de eu ir para o colégio, eu parei antes e fui na paróquia. Olha Eu só. fui na paróquia e perguntei para o padre Sérgio, olha, eu queria saber como é que é para ser padre. E ele tinha essa informação e ele me levou a sério. Então, a minha vocação eu devo ao padre Sérgio ter levado a sério.
Eu acho que isso é uma coisa importante, porque a gente precisa levar a sério as pessoas. Isso. Levar a sério o sonho das pessoas, o desejo, a sua vocação. A gente precisa levar a sério. E ele ali, ele me... Mas o primeiro recadinho foi o padre lá no confessionário. E daí, nesse dia, esse padre... E aquilo ficou na sua cabeça. Ele me disse, então tu quer ser padre? Eu, sim. E sabe que foi a primeira vez que alguém me perguntou o que eu ia fazer da minha vida. Qual é que era o sonho para a minha vida? Assim, foi a primeira pergunta, talvez, mais direta. Sim. E é uma pergunta que não é simples a gente responder. Não, mas Ainda te faz pensar. Claro. E aí, depois disso, se deu uma sequência de alguém que me mostrou caminhos. Então, esse padre, a partir da confissão, eu lembro que ele tinha um Fusca. Ele veio visitar a minha família, então me abriu portas para mim poder conhecer o seminário, né? Ótimo. Eu fui conhecer o seminário, eu lembro que foi fantástico, tinha teatro. Eu me lembro até hoje como é que foi o teatro do primeiro estágio. Eu nunca tinha jogado um torneio de futebol. E quando eu entrei, Rosilei, no seminário, entrava muita gente. Então, sei lá, tinha mais de 100 fazendo estágio. Era bastante pesada. E eu estava num time lá e nós fomos bem. Fomos, de noite, recebemos um prêmio, era um pacote de bombom. E isso foi me despertando. E você jogava futebol então? Eu jogava, eu era bom de bola. E tá jogando ainda? Agora, depois que eu percebi que depois dos 80 é mais difícil de jogar, né? Dos 80 anos? Não, uns quilos. Hoje de manhã. Não, pode voltar a hora que quiser jogar futebol, né? Porque... Não, eu gosto, eu tô jogando, temos um grupo aí na segunda-feira que estamos jogando futebol. Tá aí, olha. Padre, mas e daí depois? E a sua família continuou trabalhando na Carvoeira? Sim. Sim, porque é um trabalho... Não é fácil esse trabalho de trabalhar na Carvoeira. Você fica... É um trabalho pesado. Poluente ali. O teu corpo, a tua roupa, fica tudo... Saía com os dentes brancos e os olhos. Exatamente. E além do calor, de tudo, é algo... E daí como é que você avisou a tua família? Mãe, eu quero ir, eu quero ser padre. Ou eu vou para um seminário. Daí o padre veio me visitar. Veio ali, daí conversou com o pai e tal, não sei o quê. Vamos levar ele para o seminário e tal. Sim, o pai era ministro da comunidade, minha mãe também, catequista. Eles tinham um envolvimento com a comunidade, isso é interessante. E aí eu fui fazer um estágio, mas daí quando chegou no dia mesmo para ir fazer o estágio, eu já não tinha certeza. E daí a tia Ede, veio e me disse, vai ser legal, lá vocês vão jogar bola e tal. Eu falei, opa, então jogar bola, então vou ir. Porque eu tinha raiva, no começo eu tinha raiva de ir na catequese. Porque era bem certo na hora de jogar bola. E daí a Nena, era o horário que a Nena podia dar a catequese, e daí tá bom, mas e daí no sábado sobrava pouco tempo para jogar bola. Daí eu não gostava muito. Mas tá bom, deu certo. Daí, quando vocês vão jogar bola e tal, daí eu fui. Tá bom, beleza. Daí entrei no seminário em 2001. Então faz 25 anos que eu tenho feito essa caminhada. Daí, logo que nós entramos no seminário, não teve futebol, cara. Uma semana não teve futebol, outra semana não teve futebol. Daí eu lembro que na segunda semana nós se encontramos num quarto, piazada da nossa turma, nós era em 48. Olha, tinha um grande número de jovens. No primeiro e o terceiro ano, 48. E daí eu lembro que eu tinha um colega chamado Roberto Fornazier. Ele era um colega de Chavantina, inclusive o apelido dele era Chavantina, baita zagueirão. E daí eu lembro que nós se encontramos lá, daí nós dissemos, pois será que não vai ter futebol no seminário e tal? Eu lembro que uns piá também dizia, pois mas eu entrei também, mas seria para jogar bola. Futebol. Mas para tu ver, né, o poder que tem o tal do futebol. Claro, cara. E daí depois eu fui aprendendo. Sim. Acho que isso é uma coisa interessante, sabe, Roselei, porque acho que hoje uma das coisas que a gente bota muita pressão sobre a galera, sabe, a piazada, que eventualmente vai nos assistir. Hoje em dia, eu entendo que a gente coloca uma pressão muito grande sobre os adolescentes e jovens, porque a gente chega para a piazada com 10, 11 anos, 12 anos, e daí? O que tu vai ser da tua vida? Pois é. É como se a gente já tivesse que saber. Parece que você, de alguma forma, corta fases da vida deles, né? Pô, a fase de 8, 10 anos ainda é de brincar, claro. É de ser feliz.
E a gente pode até ter noção de coisas que a gente gosta, mas eu sempre digo, eu entrei no seminário, eu não tinha certeza que eu queria ser padre. Sim. Eu sabia que aquilo que eu estava fazendo, de alguma forma, me fazia muito bem. Eu Sim. oscilei muito. Eu quis tocar em banda, eu queria, sei lá, sabe? Mas tudo isso você pode fazer igual. Posso. Inclusive, estou aqui com a camisa da minha banda. Grupo, olha ali. Grupo Fé e Canção. E esse talento, poucas pessoas sabem que tu tens, Padre Edivandro, porque as pessoas vão te assistir na missa, ou elas te conhecem como você é hoje. É. Agora, o talento de tocar em banda, porque tu toca guitarra, violão, canta. Gosto. Isso. Gosto. Tentei tocar bateria lá, não deu certo, eu sou meio desengonçado. Então, é fantástico tudo isso, né? Porque eu acredito que esses hobbies que a gente tem na vida, eles podem ir se tornando uma espécie de profissão também, né? Padre, que canta, que toca, que joga futebol. Tudo isso é vida, padre. Tudo isso faz parte para nós termos uma vida alegre, feliz, leve. Eu acho que a felicidade da vida da gente vem de a gente levar a vida a sério. Levar a vida a sério, a gente fazer as coisas estando onde a gente está, fazer com o coração, fazer Isso. com a vida. Isso. Quer dizer, a gente precisa estar inteiramente. Isso. Isso que atribui sentido. Tem Isso. um grande bispo, sabe, Rosilei, que é o Dom Pedro Casaldáliga. Ele tem uma frase histórica que diz assim que na vida importa a gente ser quem a gente é, falar o que a gente acredita, acreditar naquilo que a gente fala, viver aquilo que a gente prega até as últimas consequências. Isso. No fundo, é a gente ter uma vida coerente, verdadeira. Isso. Então, o fato de ser padre, tá bom, não existe nenhuma opção vocacional, nada na vida que a gente vai fazer escolha que seja ilimitada. Todas as opções de vida, elas são contextualizadas e limitadas, sempre. Então, você sempre vai fazer as tuas escolhas de vida dentro do contexto que tu vive. Isso. E também, qualquer escolha de vida que a gente faz, que precisa sempre estar ligada a gente construir a felicidade da vida da gente, que esse é o grande objetivo, qualquer escolha que a gente faz é limitada. E se a gente não compreende isso, que não existe nada que tu possa escolher na tua vida que vai te dizer, eu vou fazer tudo. Não. Sim. Sempre vai ter as limitações, sejam limitações pessoais, contextuais, enfim. Então, se a gente não compreende isso, a gente transforma a vida numa eterna frustração. Exatamente. E o gostoso da vida também é que muitas vezes nós conseguimos viver várias vidas nessa uma apenas. Olha, quantas pessoas de 40, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos ou mais, começando novos caminhos na vida, Claro. tendo novos planos na vida, tentando viver novas vidas. Eu acredito que isso é um grande mistério, é um grande segredo. E muitas vezes não temos, olha, eu vou seguir esse caminho na vida. Daqui a pouco, ali na frente, alguém te diz, poxa vida, olha, tu tens vocação para isso, e vai colocando aquilo na sua cabeça e vai... Então, isso é maravilhoso viver. De fato, eu acho que esse é o poder da utopia. Esse é o poder e a função da utopia. A vida ganha sentido à medida que a gente tem uma grande utopia. Utopia, padre, para as pessoas saberem, essa palavrinha, ela significa... É um sonho, um objetivo. O Eduardo Galeano, um grande poeta, ele dizia assim que a utopia é igual ao horizonte. Certo. A gente nunca chega no horizonte. Isso aí. Então, para que existe? Existe justamente para nos fazer caminhar. Exatamente. Eu penso que hoje muitas pessoas... A gente pode substituir a palavra utopia por esperança. Pode. Né? Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio. A gente constrói uma vida feliz à medida que a gente tem uma grande utopia, que a gente tem uma grande esperança, que a gente tem um grande sonho. Isso. Antoine de Exupéry, que escreveu o livro O Pequeno Príncipe, ele escreveu um outro livro também chamado Voos Noturnos. Olha só. E ele diz nesse livro que a gente deve pendurar o sonho nas estrelas. Porque, embora entre a terra e o céu, as estrelas, hajam nuvens, a gente sabe que o nosso sonho
sonho está lá em cima e que a gente precisa percorrer ele. Penso que hoje talvez a gente esteja substituindo os grandes sonhos, as grandes utopias, por pequenas coisas, por pequenos prazeres, por pequenas posses. E aí a gente apaga, pode amarrar o sonho da gente no rodapé da vida e não nas estrelas. Isso. E quando a gente faz isso, a gente tem dificuldade de continuar caminhando. Exatamente. Sabe? Porque se nós temos um grande... Já que vamos sonhar, Padre Edivandro, vamos sonhar grande. É o mesmo preço. E quando a gente tem esse sonho grande, eu lembro que quando eu trabalhei na Aurora durante 10 anos, mas o meu sonho era ir dar aula na universidade. Então chegou o dia que, com toda a gratidão do mundo, eu saí da Aurora e fui para a universidade. Tive a oportunidade de ir para a universidade. Mas quando eu estava saindo da Aurora, eu bati o carro. Eu tinha um Santana 85, 24 vezes de 200. Santana é poderoso. Poxa vida, bati o carro. Mas tu sabe que aquilo não me deixou triste. O sonho era maior que eu tinha. Maior. Aquilo eu ia resolver, a gente ia resolver. Então, as pessoas que têm sonhos grandes, quando acontece algum desafio ou alguma dificuldade na vida, ela vai pisar em cima, porque, poxa vida, eu quero a estrela. Exato. A nuvem. O vento vai levar. Vai passar. Vai passar, talvez venham outras, o vento vai levar de novo. E a gente tendo um objetivo maior, eu acredito que isso nos deixa a vida mais alegre, mais feliz. De fato. Padre, lá no seminário fizeste teologia. Isso. Eu sou formado em filosofia. Filosofia. Eu sou graduado em filosofia, tenho licenciatura em filosofia. Me formei em Chapecó. Depois eu fiz a graduação em teologia. Sou graduado em teologia. E depois continuei fazendo estudos, né? Eu estudei pós-graduação em juventude, no mundo contemporâneo. Fiz em realidade brasileira. Agora, algo mais específico ligado à pastoral, metodologia pastoral e iniciação à vida cristã. E pedagogia. Ah, fizeste pedagogia também. Foi um troço, eu me enganei a mim mesmo. Eu queria descobrir como é que as pessoas aprendiam, sabe? No tempo da pandemia, eu falei, mas que coisa, como é que as pessoas aprendem as coisas? A pedagogia é recente? Daí, como é que as pessoas aprendem? Eu vou tentar descobrir. E fui fazer pedagogia, quebrei a cara. Porque a pedagogia é sobre como a gente ensina, não como a gente aprende. Mas foi legal, eu sou grato por isso, foi legal. Gostei. Você é um eterno estudante, padre. Eu gosto. Não, e esses livros que você cita, que você lê, agora mesmo me mostraste um livro que é fantástico. Eu admiro tudo isso, porque talvez nós, que trabalhamos com um público também, a gente não estuda para ser melhor do que as outras pessoas. Perfeito. Mas para nós sermos melhores hoje do que nós fomos ontem. E em respeito, Padre Edivandro, a quem vai ouvir a gente, para que tenha algo consistente, que a pessoa possa levar uma palavra para casa ou para a vida dela, e que, quem sabe, muda para sempre a vida dela, por meio de uma palavrinha apenas. Exato. Então, eu lhe parabenizo por ser este grande estudante. Não sabia disso, Padre. E talvez as pessoas que irão nos ouvir também não sabem que tu és uma pessoa que lê tanto, que se prepara tanto. Acho que é um grande desafio hoje para todos. Aristóteles dizia que uma vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. Claro, não... salvo os radicalismos que podem ser construídos a partir disso, mas eu penso que o nosso grande desafio como ser humano é a gente se desafiar a estar em constante evolução. Isso constante evolução. Como tu disseste, não para a gente ser melhor do que alguém, porque a gente não quer ser melhor do que ninguém. Isso. Pelo contrário, se a educação, se o estudo, se a sabedoria te torna soberbo, então ela não te educa, ela te emburrece. E ela não te vale para nada. Não te vale para nada. Então não é para soberba da gente, para gente, mas
para que a gente possa compreender melhor os contextos da vida da gente, para que a vida da gente possa ser um instrumento para ajudar a vida dos outros. Isso, Padre. Pra gente, porque ali habita o sentido da vida. Isso. O sentido da vida mais profundo está em a gente fazer a vida da gente um instrumento para ajudar a dar sentido para a vida dos outros. Isso. E esta não é uma tarefa somente para o padre, ou para o palestrante, ou para o professor. É uma tarefa para a humanidade. Isso. Quando a gente descobre que isso é o sentido da vida, a gente ajudar a atribuir sentido para a vida dos outros, a coisa muda de figura. Isso. Porque a gente para de pensar só no nosso umbigo. Isso. A gente melhora a humanidade como um todo. Padre, quando eu vou na missa e que tem a bênção com a água benta, que o padre... Dispersão. Isso. E está relacionado ao batismo, né? Exato. Água benta. Então, quando o padre ele faz esse movimento, ele também pega impulso com a água benta para benzer as pessoas. No final, quem tem a roupa mais molhada é o padre. Porque todas as vezes que ele faz assim, volta. Você pega impulso. Você vai abençoando as pessoas. Talvez esse seja um dos maiores ensinamentos que um padre pode passar para nós. Porque todas as vezes que nós abençoarmos alguém, nós é que nos tornamos pessoas mais abençoadas. Todas as vezes que você torcer para a felicidade da outra pessoa, nós nos tornamos mais felizes. Quando nós torcermos para o sucesso das outras pessoas, nós nos tornamos pessoas de mais sucesso. E eu acredito que esse é o maior segredo que vocês nos ensinam na vida. Seria uma vida de paz, seria uma vida de união, seria uma vida de soma na vida das outras pessoas, porque somos todos irmãos de alguma forma. Porque a gente aprende isso de quem é o grande mestre da vida, que é Jesus. Exatamente. Quando a gente olha para Jesus, Jesus ele se tornou, ele é, não só pelo fato de ser o Filho de Deus, mas porque a vida dele, Jesus, para ser grande, não precisou pisar em cima de ninguém. Pelo contrário, diz São Paulo aos Filipenses, diz que ele se esvaziou para ser grande. Isso. Sem julgamento. Sem julgamento, sem prepotência, sem apontar dedo para ninguém. Quer dizer, vivendo aquilo que é a vocação própria do ser humano, né? Mas como diz a mãe, ele era Jesus. Não, ele era Jesus, né? Mas nós podemos, de alguma forma, tentar segui-lo. Devemos, também. Inclusive. Isso. Padre, e o dia da ordenação? Foi legal. Porque aí é incrível, né? Eu fui ordenado, primeiro fui ordenado diácono, porque a gente no caminho vocacional, primeiro o seminário é um tempo de formação para que a gente não é uma formatação para um estilo de padre. É a gente fazer um caminho de discernimento para saber como que a gente melhor pode servir respondendo a essa vocação. E aí, o primeiro passo é a gente celebra um ministério, que é a primeira ordem, o primeiro grau do sacramento da ordem, que é o diaconato. Certo. Diácono significa aquele que serve. Isso. Então, todo padre, primeiro, precisa ser diácono. Todo padre, todo bispo, todo papa, em primeiro lugar, ele é diácono. Diácono. O diácono é aquele que serve. Isso. Serve. Que está a serviço das pessoas. Então, eu fui ordenado diácono em julho de 2011 em Romelândia. Foi um momento bonito. Estávamos em 3. Eu, Vanderlei Palu e o Fábio, que hoje deixou o ministério já. Certo. Mas nós 3. Depois eu fui ordenado padre no dia 17 de dezembro de 2011 em Palma Sola. Certo. Foi um momento bonito. Foi uma coisa assim fantástica, porque reuniu uma galera na semana. Eu tinha muita ligação com juventude. Eu estava em grupos de jovens, a pastoral da juventude, que me formou, né? Me ajudou a formar naquilo que eu sou, na minha metodologia pastoral, nos meus princípios, né? E tudo isso. E a galera veio na semana anterior, a gente visitou todas as comunidades de Palma Sola, fizemos uma vigília bonita no dia anterior. Foi um momento bonito demais. Lotou a igreja. Foi, porque muitos anos Palma Sola não tinha uma ordenação. Assim, há muito tempo que Palma Sola não tinha uma ordenação de padre ali.
Aliás, nós éramos em 2 padres ordenados de Palma-Sola. O Irineu Petzl, que já faleceu, ele era missionário de Sagrada Família, faleceu na missão, inclusive, e eu. Então, por isso que eu costumo dizer que eu sou o padre mais bonito de Palma-Sola hoje. Sim, mas não é você que fala, são todas as pessoas. Eu sou o único, né? Que barbaridade. Mas tu sabe o segredo da beleza? Não, qual é que é? É sempre estar do lado de alguém um pouquinho mais feio do que a gente. Esse é o maior. Coitado. Agora o padre se achou, né? Coitado do outro, então, Coitado do outro. Gostei. Então, igreja lotada. Mas essa ligação com a juventude tu tens ainda hoje? Continua com tudo isso? Eu sempre digo que as 2 pupilas dos meus olhos, uma é para catequese, outra é com a juventude. Eu gosto muito, sempre... Então foi um dia lindo, a sua legal. Família toda lá, irmãos. Minha família, meus irmãos, eu tenho 3 irmãos, né? 2 irmãos e uma irmã. Certo. Meus pais, meus avós, a minha avó ainda participou da ordenação. Meu avô já tinha falecido, o pai do pai. Uhum. E foi um momento assim bonito. Lindo. Claro que não não é nem um ponto de chegada, nem um ponto de saída. Como tudo na vida, Como padre. tudo na vida. É um momento significativo em que eu expressei publicamente, porque eu não me tornei padre a partir do dia 17. Eu me construí como padre, e eu continuo me construindo como padre. Isso. Assim como um casal, ele não se torna um casal no dia do casamento. Isso. Os sacramentos que a gente celebra, eles não são estanques, eles são processuais. Isso. Então, o processo do sacramento, por exemplo, da ordem, ele foi sendo construído, acolhido ao longo do meu processo de formação. Eu fiquei 11 anos no seminário. E não só no seminário. Tem a ver, muito daquilo que eu sou padre, eu devo à comunidade da linha Betel Palma-Sola. A noção de comunidade, as lições que o seu José Brem me ensinou, que era o meu vizinho, o seu Anildo de Freitas, o Tonho. Então, as famílias da minha comunidade, e cito essas pessoas porque eram os vizinhos próximos, quem foi meus catequistas, a Nena, que foi minha catequista. Então, isso me construiu como padre. E as pessoas com quem eu convivo vai me construindo. Então, o dia da ordenação foi um momento de celebrar essa história. E o povo respondeu, estava lá, foi um momento bonito, a igreja estava cheia. Eu escolhi como tema, todo padre escolhe como uma frase bíblica, como lema para a sua vida. Sim. E eu escolhi, sentirei alegria com o meu povo. Esse é o meu lema de... Eu lembro que Dom Manuel fez uma homilia fantástica assim, sobre a alegria cristã, que não é um contentamento simplesmente, mas é uma certeza mais profunda de que não tem nada nesse mundo de tão ruim que significa o fim, nem a morte. Isso não significa que a gente não passe por dificuldades. Isso. Mas, no fundo, é uma alegria que se confunde com esperança, com... recomeços. Padre, mas essa gratidão que tu tens, ela é muito linda para com as pessoas que fizeram você crescer na vida. Mas eu também lhe digo que a sua forma de viver, a sua forma de agir, a sua forma de ser, as tuas decisões na vida que te trouxeram até aqui e vão te levar para onde você quiser chegar na vida. Então, sempre nós vamos ser gratos às pessoas que, de alguma forma, nos impulsionaram. Talvez o início de tudo, a sua mãe te dando um banho e te falando, ou tu vai ser político, tu vai ser padre, meu Deus do céu. Esse guri aqui não tem mais jeito. Né? E olha só, e aquilo tudo vai, de alguma forma, ficando por aí. Então, são passagens lindas na nossa vida. Sempre tiveste muita ligação com a juventude. Sim. Padre, e o que fazer para a igreja trazer de volta? Porque no nosso tempo, ou antigamente, o que o jovem tinha? Ele tinha o futebol no potreiro, ele tinha a missa, o culto, ou um terço, antes ainda da missa e o culto, era um terço que ia se rezar, e era família dentro de casa, não tinha nada de tecnologia, e hoje nós temos um mundo totalmente diferente do mundo de 20 anos atrás. O que a igreja pensa, talvez, para trazer mais perto as novas gerações tecnológicas? Porque a tecnologia ela veio para ficar.
E ela, cada vez mais, ela vai aumentar. E ela vai ser nossa aliada, para que a gente também viva mais feliz, para que a gente viva com mais qualidade, que a gente viva mais, tenha mais bem-estar, tenha mais conforto, que não esteja, às vezes, lá dentro da carvoeira, né, como tantas pessoas ainda hoje, né, trabalham em lugares braçais. Então, a tecnologia ela veio para ajudar tudo isso. Não que esse trabalho, padre, seja algo ruim. Ruim, exato. Eu voltaria hoje. Trabalhar no fumo, pegar na enxada, foice. Nós não temos problemas nenhum quanto a isso. Agora, se as pessoas tiverem mais conforto, elas talvez tenham mais saúde. Então, a tecnologia ela veio para isso. Claro, eu acredito. Outro dia eu participei de um debate sobre felicidade também. Isso. E eu dizia exatamente isso. Nós vamos construir a vida e a tecnologia está aí. Não vai mais existir um mundo sem redes sociais, sem... Eu penso que o nosso grande desafio hoje, como igreja, Roselei, é a gente saber escutar. Escutar. Porque quando surgiu o rádio, você dizia, pronto, agora vai acabar, não sei o quê, vai... Tá. Quando surgiu a TV... Não, quando surgiu o livro. Quando surgiu o livro escrito, dizia, pronto, você foi humanidade, agora ninguém mais vai contar uma coisa para o outro, vão escrever nos livros e vai ficar lá. Quando surgiu o rádio, mesma coisa, pronto, você acabou. E outro dia eu fui na Getúlio Vargas e um cara deu testemunho, ele disse, quando transmitiram a primeira missa na rádio, o meu pai disse para o vizinho, agora você foi à religião. Olha só. E ele disse assim, e não se foi. E quando surgiu a TV, mesma coisa. Agora nós estamos no tempo da internet, de inteligência artificial, e a gente pode correr o risco de dizer, bom, agora você foi. Eu acho que não. São aliados. Eu acho que essa gurizada que está aí, tem muita sede de Deus. Já não entende mais a mesma linguagem que a gente falou há algum tempo atrás. São outras linguagens, outras formas de a gente se comunicar e que a gente só vai aprender escutando. Essa gurizada tem muito para ensinar para as pastorais, para as comunidades, para nós, os padres, para todo mundo. Então, o grande desafio é escutar. E mais do que isso, é a gente apostar que tem algo de bom. Eu aprendi com um grande assessor de juventude, que foi o padre Hilário Dick. Hilário Dick, ele disse o seguinte, que a juventude sempre é um lugar teológico. Isso significa o quê? Significa que a juventude de todos os tempos, ela é um lugar de manifestação de Deus. E no meio disso tudo, dessa gurizada que está vivendo, com os seus desafios, com as suas angústias, com as suas ansiedades, com as suas tristezas, e também com a sua empolgação, nessa gurizada tem algo de Deus sendo revelado. E a gente precisa estar muito atento para a gente poder compreender isso e poder fazer que eles possam revelar para o mundo esse rosto de Deus que está se manifestando neles hoje. Não tenho dúvida disso. Fora disso, só nos restaria a tragédia. Isso. Exatamente. Então, eu sou muito de apostar na piazada. Eu acho que a piazada tem muito mais sede de Deus do que muitos de nós que talvez nos achamos evangelizados. Essa gurizada guarda e talvez a gente tenha que ajudar eles a descobrir mesmo esse sentimento. Precisa ajudar a descobrir, interpretar isso que está em si. Precisa ajudá-los a confiar, a dizer que o futuro é bom, que a vida é feliz para frente. Não é uma tragédia que vem para frente. Tem coisa bonita que vai ser construída, sabe? Exatamente. E essa piazada está gestando tudo isso que talvez a gente não consiga nem compreender hoje. Gostei, padre. A questão de ouvir atentamente, sem julgar. Esse é um dos maiores segredos. Eu não tinha ficado atento a isso. O primeiro passo é ouvir.
fantástico tudo isso. E depois de escutar, eu penso que a gente precisa... Eu gosto muito de dizer isso. E se eu pudesse dizer uma coisa para a gurizada que vai nos escutar, vai nos assistir, olha, não tenham medo de apostar a vida por uma grande causa. Show. Porque a vida vale uma grande causa. A vida não é coisa pequena. A vida vale uma grande causa. A gente precisa encontrar grandes causas para gastar toda a nossa vida. Sempre lembrando que a vida ela ganha muito mais sentido quando a gente gasta a vida ajudando a dar sentido para a vida dos outros. E eu vejo muita gurizada nesse sentido, Roselei. A gurizada está disposta de gastar a vida por uma grande causa. Talvez a gente tenha que ajudá-los a perceber quais são as grandes causas. Isso. Hoje, talvez o contexto social seja muito no contexto de bolhas que a gente está vivendo, a gurizada talvez esteja pegando um pouco de ranço sobre pequenas narrativas. E a gente precisa recuperar as grandes narrativas do mundo, as grandes causas, os grandes sonhos. Porque eu sinto que a gurizada não está disposta de gastar a vida por coisa pequena. E esse é o maior fator, é o maior desafio. É isso. Então... E nós temos grande causa. E eu preciso dizer assim, ó, eu como padre, eu tenho convicção profunda de que a causa de Jesus, que não necessariamente tem a ver com... é diferente de religião, embora se manifeste nela, mas a causa de Jesus, a causa do reino de Deus, a causa de um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno, que se entenda, não polarizado, não da disputa, não da violência, não das guerras. A causa de Jesus é uma causa que vale a pena gastar a vida. Sim. E que a gente não vive ela somente dentro da igreja. A gente vive ela no cotidiano. A causa de Jesus é um estilo de vida. Sim. Que a gente precisa assumir. Pouco me valeria ser padre, Roselei, se não tivesse o esforço de viver o estilo de Jesus. Isso. Porque o meu batismo, antes daquilo que eu faço na igreja, é para aquilo que eu vivo como ser humano. Isso. Padre, e fecha com um pensamento muito lindo que é: antes de falar de Deus, mostre-me Ele em você. E todas as vezes que eu te vejo, nas tuas atitudes, na forma de ser, com um sorriso no rosto, porque o bom humor ele faz parte de tudo também. É um dos marcos da santidade dos dias de hoje. Papa Francisco. Exatamente. Muito show. Padre, e qual é a oração que você mais acha bonita? Meu Deus, a oração do abandono. A oração do abandono. Charles de Foucault. Poxa vida, eu não posso conheço. Pegar ela aqui? Pode. Porque eu não sei ela de cor, né? É o que eu mais gosto, mas eu não sei ela de cor. Não tem oração do abandono. Olha, vale a pena... A oração do abandono. Eu tenho certeza que muita gente não sabe dessa oração. Eu também nunca tinha ouvido ela. Minha mãe, que é muito religiosa também, eu acredito que não. A oração... Posso dizer? Pode, por gentileza. Oração do abandono. Ela me acompanhou muito. Eu acredito muito na força da oração. A oração não como uma repetição de algumas fórmulas aprendidas, mas como um diálogo sincero com Deus. A gente precisa fazer isso. Eu costumo fazer. Quando eu estava no seminário, nas minhas primeiras semanas de seminário, eu queria desistir. Eu queria ir embora. E o meu irmãozinho, o dia que eu saí de casa, ele me deu um pequeno livro, pequenininho, um livrinho azul que a gente ganhou de uns missionários. E ele, por travessura, tinha pegado um giz de cera e pintado de marrom o livro. Esse livro tinha 2 páginas assim. De um lado estava a oração do abandono, de Charles de Foucault. Do outro lado estava a oração para dar sentido à vida. No meu quarto, quando o meu colega ia para o banho, eu aproveitava que eu ficava no quarto e eu me trancava para chorar.
Poxa vida. Eu chorava e eu tinha aquele livrinho guardado assim, do lado do meu guarda-roupa. E eu, quando ele ia, eu ficava sozinho, podia chorar, e eu rezava essa oração aqui. Foi isso que me sustentou na minha vida vocacional e também até hoje. Show. Diz assim: meu Pai, eu me abandono a Ti. Faz de mim o que quiseres. O que fizeres de mim, eu te agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, desde que a Tua vontade se faça em mim e em tudo o que criaste. Nada mais quero, meu Deus. Nas Tuas mãos eu entrego a minha vida. Eu dou-a a Ti, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu Te amo e porque é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em Tuas mãos sem medida, com uma confiança infinita, porque Tu és o meu Pai. Poxa vida. Essa foi a oração que me faz muito sentido. Poxa vida. As pessoas... a gente vai ter acesso a essa oração. Sim, depois. Vamos colocar na descrição. Isso. Aí do vídeo da live. Fantástica. Padre, já que falamos tanto de oração, de sonhos, tu tens muitos sonhos ainda na vida, né? Tenho. Eu tenho muito sonho. Eu carrego muito sonho. Eu sonho ainda ir para a missão. Eu quero ir para a missão. Nós temos um projeto de missão na África, sei lá, show, em qualquer lugar. Posso ir junto? Vamos, bora. Tem lugar para quem quiser. Projeto muito bacana. Mas não só de fazer coisas. Eu continuo sonhando com um mundo bom. Eu continuo sonhando com uma humanidade melhor. Eu continuo sonhando o mesmo sonho de Jesus. Eu sonho com o fim da fome, o fim da pobreza. Eu sonho com o fim da exploração. Eu sonho com o fim da mentira, da violência, da guerra. Eu continuo sonhando com um mundo como Deus criou. E eu sei que talvez eu não vá ver isso. Mas Moisés não viu a terra prometida. E eu sei que eu não tenho o direito de deixar de sonhar. Isso. Porque o discípulo de Jesus, dizia Dom Pedro Casaldáliga, quem um dia se apaixonou pelo reino, perdeu o direito de viver tranquilo. Então, eu continuo tendo grandes sonhos, e esses grandes sonhos não são para me amortecer, são para me desafiar. E eu sei que da minha vida eu preciso fazê-la de instrumento para que esses grandes sonhos, que não são apenas ambições pessoais. Isto. Claro que no meio desses grandes sonhos, eu sonho que também a vida minha possa continuar tendo sentido, felicidade, alegria, mas tudo isso como instrumento para que o mundo seja melhor. Eu continuo acreditando numa sociedade justa, num mundo fraterno. Eu continuo tendo o mesmo sonho de Jesus. E não só acreditando, né, Padre? Tu fazes de tudo para que isso realmente se concretize. Porque esse é o meu horizonte. Essa é a utopia. E a utopia não é apenas uma ideia vaga. Diante da utopia, a gente serve como espelho. E o espelho, ele precisa refletir tudo aquilo que ele tem diante de si. Então, diante de mim, eu tenho esse grande sonho. E se a gente é como um espelho, eu preciso refletir isso tudo na minha vida. É isso, é um pouco do jeito que eu busco viver. Show. Porque um mundo mais de paz é um mundo mais feliz. Um mundo mais de perdão, Padre. O perdão é algo que... O perdão pode ser considerado talvez uma caridade mais complexa da gente fazer. O perdão é algo que é fantástico para termos uma vida também mais feliz, Padre. Tem algum segredo da gente perdoar mais fácil? Porque existem, por exemplo, alguém que matou alguém. Como a família consegue perdoar alguém, né, que tirou uma pessoa daquela família? São, às vezes... É muito difícil essa palavra perdão, né, Padre? Mas perdão, mesmo assim é a saída. Não tem outro jeito. O perdão, ele é uma dinâmica da vida da gente que... Para quê? Para que a gente não fique carregando lixo. A gente não fique carregando... O perdão não significa esquecer, não significa passar a mão.
O perdão não significa não responsabilizar as pessoas pelos seus atos. O perdão significa dizer que, apesar de, isso não determina mais a minha vida. Isso. Eu não preciso ficar preso em determinadas coisas. Eu construo a minha vida apesar de. Então, às vezes as pessoas dizem, padre, eu não consigo esquecer. Não, esquecer a gente nunca vai esquecer. Mas perdoar a gente pode. Perdoar significa dizer, tá bom, não preciso mais carregar essa culpa e nem o outro. Uhum. Toca a vida. Obviamente que tu trouxesse uma situação que... Mais pesada. É. E o perdão não significa não ter a prática da justiça, não ter a responsabilização daquilo que a gente fez. Tudo tem. Mas significa dizer, diante disso, eu toco a minha vida leve, eu toco em paz. Isso não me determina mais. Show. E não apenas perdoar os outros, talvez primeiro a nós mesmos. É um grande desafio, porque a gente produz culpa na gente. Isso. Mas talvez quando erramos, a gente não sabia o que sabe hoje. De fato. Se alguém seguiu um caminho diferente na vida que não foi tão bom para ele, talvez ele nem sabia que existiam outros caminhos. E Jesus ensinou que sempre é possível recomeçar. Exatamente. Esse é o maior Eu me recordo muito daquela cena de Jesus diante da mulher que foi dita que era adúltera. E a única palavra que Jesus olhou para ela, não julgou, não apontou dedo, nada. Ele apenas disse, alguém te condenou? Não. Então eu imagino que ele pegou ela pelas mãos assim, fez levantar, deu um abraço bem caloroso, fez uma brincadeira e disse, eu também não te condeno. Isso. Vai, ergue a cabeça, toca a vida, tu está perdoada, não fica carregando essa culpa, essa coisa, toca a vida. E a gente tem que fazer, às vezes a gente tem que fazer isso com a gente tem que fazer isso com os outros. Perdão tem muitas nuances, né? Mas não vale a pena a gente ficar carregando lixo, sabe? Exatamente, gostei demais. Padre, sou teu fã. Eu que diga. Padre, muito obrigado por ter aceito esse desafio de nós fazermos um bate-papo. Nós ficaríamos aqui 2, 3 dias conversando, pô, quanta história. Padre, para terminar, alguém que gostaria de ir para um seminário, seguir essa vida que é linda, qual é o conselho que você consegue passar para essas pessoas? 3 coisas rápidas. Opa! Primeiro, eu penso que a primeira coisa é preciso dizer de mim. Eu estou celebrando 15 anos de padre esse ano. E ainda é um menino. Já está... Estou piá ainda. Não, é... Viu? Eu estou celebrando 15 anos de padre esse ano. E eu costumo dizer, eu sou um padre feliz. Show. Eu estou realizado sendo padre. Show. Isso não significa que não tenha crises, como qualquer outras coisas. Uhum. Qualquer decisão. Então, a primeira coisa, eu sempre gosto de dar esse testemunho. Eu sou um padre feliz. Eu sou um padre realizado. Isso quer dizer que a gente pode ter muitos caminhos de realização, mas ser padre também é um caminho que nos realiza. Você pode ser muito feliz sendo padre. Show. Isso, como tudo, tem as suas limitações. Como toda escolha tem os seus limites. É sempre contextualizado e limitado as nossas escolhas. Mas tem muitas coisas que a gente pode realizar como padre. Show. E, do ponto de vista da vivência, como que o pessoal diz? O padre é uma pessoa normal. É isso. Então, eu consigo realizar aquilo que eu sonho. Eu gosto de tocar, eu jogar futebol, eu gosto de... Tomar um vinho, uma cervejinha, torcer pro Grêmio. Cara, eu sou muito gremista. Sei. E eu gosto bastante de torcer pro Grêmio. Eu vou pro estádio, Então, essa coisa... isso me realiza como padre. Isso. Então, ser padre pode ser um caminho de realização. Show. Um caminho de realização. Olha, se algum jovem que nos assiste sente alguma inquietação e que gostaria de gastar a vida, que dá um grande sentido para a sua vida, não deixe de procurar.
procure o padre da tua paróquia, procure a tua comunidade, o animador vocacional da tua diocese, e diz, olha, eu gostaria de conhecer. Diz, mas eu não tenho certeza. Eu nunca tive certeza que eu queria ser padre. Sim. Eu sei que o caminho que eu fiz foi me realizando. Eu tive muitas crises. Eu fui mandado embora do seminário, e eu achei que não servia para coisa, e ser padre não é ter uma vida perfeita, mas é buscar ter uma vida, uma constância de resposta. Então, não tenha medo de apostar. Procure informação, procure o seminário da tua diocese, procure o animador vocacional, o padre da tua paróquia. Reze pedindo que Deus ajude a dar o sentido. Se diante das situações da vida, tu sente a alegria de poder ajudar as pessoas, talvez isso seja um grande sinal vocacional. Show. Então, e mais uma vez, não tenha medo de apostar tua vida por uma grande causa. E a causa do reino de Deus, também sendo padre, é uma grande causa que vale a pena. Muito bom. Poxa vida, padre. Muito obrigado. Então, eu que vez, agradeço, cara. Siga a gente lá no Instagram, Palestrante Roselei, Felicidade em Cena. Deixe seu like, sua sugestão. O que mais, Bernardo? Seu comentário, tudo isso. É padre, verdade. Acima de qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, nós precisamos ser seres humanos. E você é um ser humano fantástico. Muito obrigado. Muito obrigado. Somos. Grande abraço. Valeu. Tudo de bom. Curte aí, galera. Compartilha. Eu sei que vocês têm uma galera aí. Compartilha. Vai ter recortes no Instagram? Vai. Então, curte lá. Siga no Instagram. Vamos fixar lá depois o @ e eu vou reproduzir. Vamos fazer muita gente poder ouvir isso. Parabéns pela tua iniciativa, cara. Esse podcast é fantástico. Obrigado mesmo, de convite. Fantástico. Show. Abraço, tudo de bom.